E vocês topam compartilhar um pouco da história de vocês? Eu sou a Cami, eu sou viajante, eu viajo pelo mundo. E uma das minhas viagens foi fazer voluntário na Inglaterra para aprender inglês, que eu não falava inglês. E um dos voluntariados eu encontrei esse senhor aqui, que eu trouxe para minha terra. Eu não sabia nada de inglês e uma das tarefas era ajudar a limpar a casa dele. Porque eu trabalhava com um host, né, um anfitrião que me ajudava a conectar com esses trabalhos. E ele me apresentou a casa do Keith para me ajudar a limpar lá, e aí eu vi ele lá, sozinho, numa situação um pouquinho degenerativa, sem família, sem ninguém. E essa é uma situação do Keith. E eu fui fazer esse voluntariado sem pretensão nenhuma. Quando eu ficava lá, eu comecei a fazer café da manhã para ele, e aí eu comecei a perceber que ele escutava a música que eu gostava. Então ele escutava Led Zeppelin, Pink Floyd, aí eu falava, esse senhor é muito interessante. E eu comecei a tentar me aproximar dele para ver se ele falava comigo, porque ele tem um certo introspectivo, ele não conversa. E eu comecei a criar uma relação com o Keith de amizade. E aí, por causa das músicas, por causa dessas coisas, eu falei, vou começar a me conectar com esse senhor. Aí eu fazia café da manhã, eu já tirava ele daquela sala que ele ficava o dia inteiro. Ele fica praticamente sozinho numa sala com um monte de coisas dele, e ele passou a pandemia assim. Ele passou praticamente, ele tá assim, segundo o meu anfitrião, ele tá assim mais ou menos uns 30 anos sozinho. O único irmão que ele tem mora na Tailândia, ele não tem uma relação de contato, nunca viajou pra lá também. Ele não teve relacionamentos na vida dele, amigos. E eu acredito assim, que tratar ele como eu trato hoje, assim, eu trago ele para esse mundo que ele não teve. Desse voluntariado, eu criei mais do que só ajudar ele, eu trouxe ele pra minha vida. E foi muito difícil, porque ele é inglês. Então ele tá aqui, ele tá ouvindo gente, mas ele não fala nada de português. E eu tava aprendendo inglês, então foi um dos dois lados, dar e doar. Eu comecei a conversar com ele e comecei a perguntar dos sonhos que ele tinha. E um dos sonhos que ele tinha era viajar. Foi a primeira coisa que ele falou, viajar. E eu falei, mas por que você não viaja? Aí ele, porque eu não posso, ele não tem... Ele usa cadeira de roda porque ele tem escoliose. Ele não consegue fazer nada assim, sozinho, fora da casa dele. Na casa dele ele faz, mas é tudo limitado. E aí eu falei, então vamos viajar. Pra onde você quer ir aqui na Inglaterra? Onde você já foi na Inglaterra? Ele, pra lugar nenhum, só pra Londres, que é onde ele trabalhava. Ele foi contador na vida dele, então hoje ele é aposentado e vive dessa renda e vive sem fazer nada, basicamente. Aí eu falei, vamos então viajar, pra onde você quer? Escolhe um lugar na Inglaterra. Aí a gente foi pra Oxford por 5 dias e dali nunca mais paramos. E aí a gente começou a criar planos e eu falei, pra onde você quer ir? Me fala que a gente vai fazendo os planos. E a gente vai fazendo planos juntos. Ele escolhe onde ele quer ir e a gente passou, a gente já foi, agora a gente tá no Brasil, a gente já foi pra esse é o 7º país que a gente tá visitando em um ano. A gente sempre tá conectado por música, que ele gosta de música, muita música. E eu falei pra ele, vamos num show quando a gente vai viajando? E a gente já foi ontem, inclusive, aqui, que a gente tá em Curitiba, a gente foi no show do Paul McCartney, que é inglês. E ele foi ver no Brasil. E esse é o 4º show que ele tá dando na vida dele, que ele também nunca foi num show em 69 anos. Ele viajou com a família quando ele era criancinha e nunca mais. Então eu acho que eu adotei o Keith de coração, a gente tem uma relação, é um voluntariado, agora eu tô um pouco trabalhando com ele, voluntariando, mas a minha troca é sempre por um sonho. Ele me ajuda com um sonho que eu tenho, a realizar o meu, e eu realizo dele. E assim eu continuo o vínculo do voluntariado e continuo trabalhando com ele e trazendo ele pra minha vida. Só que é muito mais que eu acho que cuidador, eu acho que eu adotei ele porque eu não tive pai. Eu não conheço meu pai, então é uma situação que veio assim, eu nunca tive um pai. E eu acho que eu adotei ele como um pai. O sentimento que eu criei pelo Keith é um pai pra mim. Então assim, eu transferia talvez esse sentimento que eu não tive pra meu pai, pro Keith, e eu acho que ele trouxe isso pra mim. Ele mudou minha vida no sentido de eu ter uma figura masculina da qual eu posso cuidar. E que de uma certa forma ele cuida de mim, ele sempre tá cuidando de mim. O que eu mais aprendi com o Keith é sobre o tempo. Como as coisas passam rápido. Como a gente para de viver se a gente não prestar atenção nos pequenos momentos no aqui e agora, que a gente está vivendo agora. Eu tô aqui agora com ele, falando com você, e a gente está aqui agora vivendo. E isso é felicidade, e isso é o que eu mais aprendo com ele, aproveitar cada minuto. Eu não trato ele como um idoso, eu trato ele como um ser humano normal, com todos os direitos de viver, de aproveitar, de rir, e não importa a idade dele. Eu trato ele como um amigo, como eu tô falando com você, eu falo com ele também, falo com outro amigo. Acho que esse é o presente de Natal do Keith, é ele ganhar uma família. E eu tô muito feliz, tô muito... Eu gosto muito de Natal. Se você pode fazer um pouquinho, faça, porque faz bem pra gente.
pro outro, nossa, muda a vida. Mas o quanto muda a nossa e faz bem pro coração, se puder fazer, faça isso, porque é bom demais.